Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui fala Vera Nereu, criadora do projeto Empowerment Coach, consteladora familiar sistémica. Nós aqui hoje trouxemos um tema que a gente gostaria de falar, que é muitas vezes nos nossos cursos, nas nossas palestras, nos nossos atendimentos, as pessoas me perguntam: Vera, como é que eu faço para eliminar o medo? Então achei que era um tema interessante para trazer aqui e eu vou dar algumas dicas, umas informações que eu acho importantes para quem está a lidar com essa situação. Quando eu digo como eu faço para eliminar o medo, eu estou a referir às pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem um montante financeiro, quer investir, quer fazer uma mudança de carreira, quer criar o seu projeto próprio, o seu negócio próprio, até tem o dinheiro, mas não tem coragem, não consegue avançar, tem medo de arriscar. Ou uma pessoa simplesmente que não acredita que pode ganhar dinheiro. Uma pessoa simplesmente quer mudar de função, não está satisfeito fazendo aquilo que faz, mas continua por bloqueio, por incapacidade, porque acha que é incapaz de avançar. Ou está numa situação, numa relação que já não é feliz, que não é satisfeito ou satisfeita, não está bem, mas continua a manter para não ter que enfrentar o desconforto, o sair da zona de conforto. Então o medo nos acompanha-nos desde criança, onde nós começamos a aprender a ter medo. Primeiro, para dizer que ter medo não é de todo mau. Há alguns medos que é normal que nós sentimos, são aqueles medos que nos fazem ter o alerta para evitar determinadas situações de perigo. Agora, o problema é que as pessoas lidam com o medo de forma muito destrutiva, ou seja, deixam o medo dominá-las, deixam o medo conduzir o comportamento delas e a forma de pensar e agir. Eu vou dar umas informações muito concretas para dizer o seguinte: quando nós temos o medo, quando temos medo e deixamos ser intimidados por esse medo, nós simplesmente nos bloqueamos. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos, vocês já devem saber, portanto, as pessoas que estão a ouvir-nos aqui o vídeo provavelmente já sabem isso, temos uma parte que é considerada mente consciente e temos uma que é considerada mente subconsciente. A mente consciente é aquela que escolhe, aquela que consegue pensar, aquela que consegue decidir. A mente subconsciente é povoada, é programada pelos nossos paradigmas, pelas nossas crenças. E muitas vezes nós temos consciência dessas crenças, outras vezes, na maior parte das vezes, a gente não tem consciência dessas crenças. E essas crenças, esses paradigmas foram programados ao longo do nosso crescimento. À medida que vamos crescendo, vamos sendo programados fruto do meio envolvente, do meio externo onde nós vivemos. Portanto, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa escola, nas igrejas, etc, etc, etc. E então, na decorrência desses programas, nós vamos criando aquelas verdades absolutas que eu costumo dizer, que é quando eu digo eu não sou capaz de falar em público. É uma crença que eu tenho e essa crença torna-se uma verdade para mim. E o meu comportamento é conduzido por essa verdade. Quando na realidade, se eu quiser trabalhar o medo de falar em público, se eu trabalhar esse medo, eu ultrapasso o medo e eu consigo falar em público. Então, esses medos acabam por nos bloquear, mas se formos ver assim dessa forma, o medo é apenas uma ilusão, é apenas uma programação. São aqueles hábitos que nós criamos e então baseamos nessa ilusão e vivemos como se essa ilusão fosse absolutamente verdade. Mas como o meu querido Bob Brota, que eu sigo, diz, nós temos uma massa de energia que entra por nós e flutua através de nós. Essa massa de energia é o nosso poder. É o que nos dá aquele poder que nós somos capazes de absolutamente tudo. Desde que a gente queira, desde que a gente decida. Somos capazes de absolutamente tudo. Mas porquê que a gente não consegue então fazer as coisas que a gente quer? Por causa essas programações não nos deixam avançar. E então a maior parte das pessoas
vive com base nesses medos que são muitos, não é? Como eu costumo dizer, o Napoleon Hill nos diz que medos mais conhecidos são medos da pobreza, medos da escassez, né? Pobreza e escassez, medo da crítica, medo da morte, da doença, etc. Esse tipo de medos são aqueles medos que nos bloqueiam efetivamente no nosso dia a dia. E o que é que eu vos tenho para dizer é o seguinte: ok, já falámos de medo, mas então, qual é o próximo passo? O que é que a gente faz a seguir? Como é que eu faço para tirar esses medos dentro de mim? Primeiro, antes de falar como é que eu faço para tirar esses medos, eu vou dizer a ignorância é a base do medo. Por que eu digo isso? Porque é a falta de conhecimento que me deixa ser seguida, conduzida, guiada pelos medos. A partir do momento que eu começo a trabalhar, a estudar, a procurar informações, a fazer leituras, a fazer cursos, a trabalhar, a dar ao trabalho de me conhecer a mim mesma, esses medos começam a esvaziar-se, como eu costumo dizer. Então a primeira coisa a fazer é combater a ignorância, é sair da ignorância e passar para o polo do esclarecimento. Nós sabemos que na vida temos sempre polos opostos. Ignorância igual a medo, esclarecimento igual a libertação. E então, isso para vos dizer que a base de tudo, para a gente eliminar, para a gente trabalhar os nossos medos, para a gente sentir-se empoderados, efetivamente, para a gente ser empoderados no sentido de eu ser capaz, de eu acreditar que eu sou capaz de fazer aquilo que eu quero, que eu sou capaz de enfrentar os desafios que forem necessários para eu alcançar os meus objetivos. Então é nessa base que trabalhar o medo não há outro caminho, não há outra via. É estudar, é esclarecer, é ganhar conhecimento. Há um autor que diz que se tem que procurar alguma coisa, procuro a clarificação, procuro o esclarecimento, procuro o entendimento das coisas. E porquê que nós passamos a vida a estudar matemática, estudar contabilidade, estudar economia, estudar marketing, mas a gente não dedica um tempo para estudar a nós mesmos? Nós somos o bem mais precioso. Eu sou o meu bem mais precioso. Não há nada mais importante do que eu para mim mesma. Então, porquê que eu dedico muito tempo a estudar, dedico muito tempo no Facebook, nas redes sociais, e eu não dedico um tempo para conhecer a mim mesma? Porque a gente acha que eu já sou assim e é isso, não tem mais para onde ir. Não é verdade. Nós temos muita coisa dentro de nós para descobrir. Mas para fazer essa descoberta, para conseguir chegar onde a gente quer, é preciso esse esclarecimento. É preciso estudar, é preciso trabalhar, é preciso investir tempo, dinheiro, é preciso fazer isso tudo para nós, então, conseguirmos compreender a nós mesmos. Porque a nossa mente funciona, como eu disse, uma parte consciente que funciona de forma racional e uma parte subconsciente que funciona de forma muito inconsciente, que funciona de acordo com os paradigmas que já estão lá instalados. E se eu não conheço os paradigmas, se eu não sei como reprogramar a mente, eu estou a ser conduzida por paradigmas que eu simplesmente desconheço, que eu simplesmente não sei que existem e não sei como fazer para mudá-los. Então é isso que eu estou aqui para vos dizer, que dedica, aposta na sua clarificação, no seu esclarecimento da sua própria mente. Como é que a sua mente funciona? E para isso, visita a nossa página de Target Gest, veja lá, temos programas espetaculares, temos programas maravilhosos que pode vos ajudar a trabalhar, a aprender como é que funciona a mente e aprender a como tirar partido, como é que consegue se empoderar, como é fácil, como é possível empoderar a si próprio, como é possível ter a consciência e ter a certeza que pode tomar decisões e que essas decisões e que vai conseguir materializar esses objetivos. Tudo o que te afasta dos teus objetivos, dos teus sonhos, das tuas metas, é simplesmente falta de autoconhecimento. Então faça isso. Eu estou aqui hoje a apresentar uma oportunidade extraordinária, uma oportunidade de trabalhar com duas profissionais de desenvolvimento pessoal, eu mesma, Vera Nereu, e a doutora Ivanilda Cruz. Nós estamos a preparar um programa muito importante e muito interessante com conhecimentos profundos sobre esse tema.
a mente, como é que a nossa mente funciona. Porque que nós, quando não controlamos a mente nos leva para situações de ansiedade, depressão, e muitas vezes nós sabemos que há coisas ainda piores que isso, suicídios, vícios. Tudo isso porquê? Porque nós não temos o controle da nossa própria mente. Então, participa do nosso curso que estamos aqui a lançar. Estou muito feliz por estar aqui a lançar este curso hoje. Empoderamento Pessoal. Entra no nosso site, que eu vou deixar aqui em baixo o link. Procure-nos através de mensagens privadas ou dirige-se, portanto, a uma de nós e faça a sua inscrição. O curso de Empoderamento Pessoal. Nós vamos falar de tudo. Como é que funciona a nossa mente? Como é que nós podemos deixar de funcionar no piloto automático, deixarmos de ser aquilo que fomos a vida toda, aquilo que foi o nosso passado, mas que não nos trouxe os resultados que nós queríamos na nossa vida? Como é que nós podemos passar dessa fase para uma fase de clarificação, de esclarecimento, de autocontrole? Eu posso saber tudo na vida, mas se eu não tiver autocontrole, se eu não tiver controle sobre a minha própria mente, eu vos garanto, eu não vou conseguir os resultados que eu quero. Então participe do nosso curso Empoderamento Pessoal. No nosso site vai encontrar mais informações. O site é veranereu-coach.com. Vai encontrar mais informações. Vamos também disponibilizar na página do Facebook da empresa Target Gest. Procure então rapidamente fazer a sua inscrição. Nós vamos dar o passo a passo. Vamos trazer uma metodologia que muito baseado nos nossos estudos e no nosso próprio processo de desenvolvimento pessoal. Nada como transmitir aquilo que a gente já viveu. Eu já passei por isso, a doutora Ivanilda já passou por isso. Nada como trazer aquilo que a gente já viveu na prática. Isso é que nos dá a certeza das informações, isso é que nos mostra efetivamente quais são os caminhos que funcionam da melhor forma, quais são os caminhos que funcionam da melhor maneira. Você pode dizer, mas eu posso ler um livro, posso assistir um vídeo no YouTube? Pode fazer isso tudo, mas não tem método. É preciso estar com as pessoas que já fizeram esse caminho, é preciso estar com as pessoas que dedicaram anos da sua vida a estudar essa questão, que já tem um método definido, já tem as etapas, já tem as fases do processo, que vai desde a tomada de consciência até a reprogramação mental dessas crenças, ou seja, deixar de funcionar com base naquelas crenças antigas e passar a funcionar com crenças programadas intencionalmente, crenças programadas de propósito para produzir determinados resultados na sua vida. Faça a sua inscrição, não perca tempo, não deixa para depois o teu próprio processo de desenvolvimento pessoal. Hoje em dia, como eu costumo dizer, todos nós, a vida nos está a empurrar para isso. A vida nos está a pedir, a exigir. Faça isso por ti próprio. Faça isso, invista em si próprio. Não tenha medo, porque é sim, é o único caminho para a libertação, para eu ser autora dos meus resultados, para eu ser protagonista da minha história. É através do estudo. É através da clarificação, do esclarecimento. Ficamos então à sua espera. Caso tenha dúvidas, entre em contato connosco. Estamos aqui. Muito obrigada pelo seu tempo e estamos aqui disponíveis. Vamos apoiá-lo nesse processo. Tenha confiança na nossa equipa, que nós estamos aqui preparadas para dar esse apoio, que nós sabemos como é que deve ser feito, nós sabemos a que é que vai te conduzir, os resultados que tu vais conseguir na tua vida são exatamente aqueles resultados que tu queres alcançar e que até agora não foi possível precisamente por essa falta de conhecimento. Muito obrigada e então ficamos no aguardo.